Começar a gravar vídeo pra internet é a coisa mais fácil do mundo. E só tem uma coisa que pode te atrapalhar. Começar. E foi exatamente aí que eu travei. Mas antes disso eu preciso contextualizar um pouco. Olá, meu nome é Lucas Lameirão, prazer, bem-vindo ao meu primeiro vídeo no YouTube. E contextualizando é que no início desse ano eu fiz uma promessa comigo mesmo, eu iria começar a produzir vídeos para as redes sociais verticais. Eu já vim me arriscando a fazer algumas coisas antes da virada de 2024 para 2025, mas sem muito compromisso. Mas aí na virada do ano eu botei meu hiperfoco e falei, cara, é agora, eu vou entender como é que as coisas funcionam, eu vou ver o que eu quero fazer e assim, foquei 100% desde janeiro. Foram 8 meses mergulhado no tópico criação de conteúdo. Minhas redes sociais, o meu YouTube só via vídeos desse tipo. Nesse processo eu comecei a seguir um monte de criadores que falavam sobre essa temática, né? Sobre edição de vídeo, outros que falavam sobre câmeras e reviews de equipamentos, outros que falavam do algoritmo. Tentei entender algumas questões disso. Entrei em alguns grupos com criadores iniciantes, que foi bem legal isso também, a galera tentando se ajudar. Comprei um monte de bugiganga, que em nenhum momento me sentia suficiente. Sempre que eu vi um equipamento novo, eu falava, caraca, eu preciso disso. Não, isso aqui é o que tá faltando. Ia lá e comprava e foi exatamente aí que eu travei. A questão era que 4 perguntas ficavam na minha cabeça e não saíam e eu não conseguia resolver elas. Por mais que eu buscasse informações, nada se resolvia. A questão era, o que eu vou falar? Ou o que as pessoas querem ouvir? Ou o que eu sei o suficiente para falar para as pessoas? Ou mais importante, o que eu quero passar para as pessoas com os meus vídeos? Quanto mais eu buscava do assunto, mais eu encontrava detalhes que me deixavam mais inseguro. E quando eu cheguei no tópico nicho, esse foi desesperador para mim. Nessa parte de nicho eu encontrei 2 vertentes na internet e isso me deixou completamente maluco. Uma delas era foque em um nicho, ou então foque naquele nicho do que você sabe falar bem, que te motiva, e a outra era você é seu nicho. Esse conflito foi me consumindo e eu fui escrevendo ideias e entrei no looping de ideias diferentes. Eu não queria me ver preso a um único nicho, sabe? Eu sou uma pessoa que, cara, fala de muitas coisas, gosta de muitas coisas. Eu gosto de música, shows, festivais, viajar, eu gosto de Disney, Star Wars, eu gosto de filmes, cultura pop, gosto de esporte. Então assim, como é que eu vou falar de só uma coisa? E pra completar, no final disso tudo, eu comecei a escutar uma premissa que foi a mais apavorante, que é, você precisa descobrir no que você é bom de verdade. A famosa habilidade especial. Bom, encontramos mais um problema. Porque assim, eu me considero uma pessoa que faz bastante coisas diferentes. Mas assim, a maioria delas de uma forma mediana. Eu sei tocar guitarra, mas medianamente. Eu não consigo vir aqui ensinar e falar sobre guitarra ou fazer conteúdo sobre guitarra. Ah, eu sei jogar tênis. Mas, cara, quem sou eu pra chegar aqui na internet, fazer vídeos ensinando jogadas, etc. E, pô, sobre música, pô, legal, eu gosto pra caraca, mas caramba, tem tanta gente muito sinistra no YouTube. E isso tava assim me deixando maluco, porque eu não me sentia confiante o suficiente pra vir falar sobre algo. Mas aí pensando sobre isso, eu cheguei numa conclusão. Existe uma coisa que eu considero de verdade que essa eu sei fazer muito bem e que as pessoas ao meu redor também concordam: falar. E quando eu falo falar, não é no sentido de oratória ou falar bonito, não é tipo assim, a pessoa que fala pelos cotovelos, tá ligado? Assim, tipo, que fala, não cansa. Se eu fico sozinho em casa, eu começo a falar com as paredes. Eu sou daquela pessoa que, assim, se você tem dificuldade de puxar assuntos ou iniciar uma conversa e você tá perto de mim, e eu te conheço minimamente pra saber coisas que você gosta de falar ou assuntos que você gosta, pode ficar super tranquilo. Eu vou puxar aquele assunto. Apesar de eu não saber absolutamente nada daquele assunto, mas eu vou puxar aquele assunto pra tentar entender ou buscar algo e conversar, sabe? Aprender sobre. E eu acho que é daí que acontece que eu sei falar sobre muitas coisas e gosto de muitas coisas, porque eu me interesso por qualquer coisa que seja nova, sabe? Eu não tenho problema de sentar num lugar e alguém que, tipo, é de uma profissão ou algo completamente diferente do que eu já tenha visto, feito, e ficar escutando aquela pessoa porque eu sou curioso. E aí, nessa viagem sobre falar
e sobre o quanto falar é importante, talvez eu não estava dando a devida importância. Tive um devaneio que foi, imagina só, você conhece uma pessoa e você apresenta para ela um artista, um músico ou uma banda. Tempos depois, essa banda, esse artista confirma um show na cidade de vocês e vocês vão junto, porque essa pessoa passou a ser um grande fã desse artista. Nesse show, ela conhece alguém, e esse alguém começa a virar um interesse de relacionamento amoroso. E no futuro, começam a se relacionar e até casam. Entende que se você não fosse uma pessoa comunicativa o suficiente de querer compartilhar ou dividir algo seu ali, aquele artista que você descobriu, talvez nada disso tivesse acontecido, ou essa pessoa não teria, sei lá, casado no final das contas, construído uma família. Tudo bem, eu sei que pode ser uma completa de uma viagem, uma história tipo filme e etc. Lembrando que até esse momento a ideia era produzir vídeos para as redes sociais verticais, não era produzir vídeos aqui pro YouTube. Beleza, nesse momento eu me senti assim, voltei pro game, sabe? Voltei pro jogo, tô bem, descobri a minha habilidade especial. Minha habilidade especial é falar. Mas o que eu vou fazer com a habilidade especial de falar nas redes sociais verticais? Ficar fazendo vídeo, falando aleatoriamente, e novamente eu voltei para aquilo. Poxa, mas já tem tanta gente grande que faz vídeos super maneiros, pensamentos e ideias e tal, trocam ideia, tipo, por que as pessoas vão querer me escutar? Mas teve uma pessoa aqui no YouTube, em um vídeo específico, ele falou sobre comunidade, foi do Johnny Vicari, inclusive agradecimento fortíssimo ao Johnnyzão, ele desbloqueou completamente a minha mente para várias paradas aqui no YouTube. Muito obrigado, tá? Você me ajudou bastante. E esse vídeo, ele não é o único vídeo que ele fala sobre comunidade, ele vira e mexe, ele fala sobre isso, como o YouTube é com criação de comunidade. Isso ficou na minha cabeça por um tempo, eu tava ali continuando escrevendo ideias para as redes verticais, mas eu falei, cara, eu acho que é sobre isso. E o YouTube tava completamente fora do meu radar, porque eu não me sentia apto a produzir um vídeo um pouco mais longo pro YouTube. Se eu não tava conseguindo fazer um vídeo curto para as redes verticais, como é que eu conseguiria fazer um vídeo mais longo pro YouTube, sabe? Eu não me sentia seguro para isso. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso de comunidade e foi onde eu cheguei à conclusão. Sabe aquela pessoa que é um ponto de elo entre um grupo de amigos? Eu sou um pouco assim, sabe? Eu tenho meus amigos da época que eu tinha banda, de videogame, do RPG, primos que são meus amigos pra caramba, e eu sou esse elo, e hoje todas essas pessoas acabam que se conhecem e se falam e são amigos também, muito por minha causa. Então eu pensei, isso é uma comunidade de amigos, e eu sei que não é uma habilidade especial, que eu não sou o único no mundo, tem várias outras pessoas que fazem isso também, mas isso ficou na minha cabeça, e eu falei, talvez esse seja o caminho, vamos pro YouTube, vamos pensar então como construir isso no YouTube. Foi isso que desbloqueou completamente a minha visão para chegar nesse primeiro vídeo aqui. Estar aqui no YouTube, falar e compartilhar as minhas ideias, as minhas experiências. Talvez isso seja a coisa mais legal que eu possa fazer do que ficar fazendo vídeo para as redes verticais ou tentando entrar em trends. E não que isso seja ruim, não é um demérito, até porque eu continuo fazendo alguns vídeos para lá e vou continuar fazendo algumas coisas, mas não focar 100%. Eu acho que é muito mais importante em construir uma comunidade, sabe? E foi isso que eu senti que aqui no YouTube vai ser o melhor caminho para mim. Pela primeira vez eu me senti confiante, sabe? De sentar aqui e falar com a câmera, falar sobre algo que eu queria. Então eu percebi que acho que eu cheguei em algo que eu quero realmente fazer. Construir algo de verdade, construir uma comunidade aqui no YouTube talvez seja o mais perto do que eu gosto de fazer, que é conhecer pessoas, fazer amizades, trocar ideia. Eu adoro fazer isso, sabe? Lógico que esse aqui não vai ser o meu melhor vídeo, não é porque eu me senti confiante que esse aqui vai ser o meu melhor vídeo. Eu vou amadurecer muito, eu vou ter muita evolução ainda, muitas coisas novas pra aprender, isso é óbvio. Mas, cara, eu me senti confiante, me senti feliz e confortável estar aqui e falar sobre isso, até de uma certa forma me abrir, vamos dizer assim, falar sobre esse meu processo de amadurecimento para esse primeiro vídeo. Então é sobre isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero compartilhar minhas ideias, eu quero compartilhar alguns pensamentos, alguns devaneios que eu tenho, algumas ideias doidas às vezes, ou até compartilhar algumas experiências. Eu tenho 34 anos, não que eu tenha vivido muito na minha vida, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender e viver ainda, mas eu vivi algumas coisas legais e eu acho que vai ser bacana trazer aqui futuramente. E talvez aquele papo de ser o seu próprio nicho faça até um certo sentido. Seja esse caminho, talvez, que eu tô tomando, não sei. Eu acho que as coisas podem mudar também. Eu aprendi muito sobre isso nos vídeos que eu vi. E é isso, talvez a gente converse sobre música, shows, viagens, instrumentos, esporte, cultura pop, Disney, sei lá. Mas eu acho que é exatamente isso que me anima, sabe? Essa mistura toda. Que basicamente essa mistura toda forma a minha personalidade. Então trazer a minha personalidade pra cá é o que mais me anima e me motiva. Se você chegou até aqui, pode ser que
que algo tenha feito sentido pra você, então muito obrigado por ter ficado. Se por algum motivo você também tem o desejo de criar algo, criar um canal, criar alguma página, seja lá o que for, eu vou ser bem repetitivo, mas é verdade. Só faça. Dê o primeiro passo. Relaxa. O seu primeiro vídeo não vai ser o melhor vídeo do mundo, mas você só precisa fazer o primeiro vídeo. Mas é isso, basicamente. Fique à vontade de se inscrever no canal, entrar nessa comunidade, ou até também se você simplesmente gostou desses meus devaneios, dessas ideias doidas e gosta dessas temáticas que eu falei, como shows, viagens, música, filme, cultura pop. Vai ser uma honra ter você aqui, entrar nessa comunidade e a gente trocar ideia. Comentem também aqui no vídeo, eu quero aprender, eu tô aqui pra isso, evoluir e amadurecer. E é isso. Sejam bem-vindos e até a próxima.